Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo com vocês, refletindo e falando um pouco desse evangelho transformador e salvador que Cristo Jesus nos trouxe. Semana passada eu postei um vídeo tocando uma música chamada Te Escolhi, da banda Oficina G3, que é uma música que eu acho que particularmente tem uma letra que nos faz refletir sobre um ponto crucial de nossas vidas: a necessidade de ouvir a voz de Deus, a única fonte de respostas corretas e acertadas para as nossas vidas. E baseado nessa reflexão, eu resolvi ler com vocês, aqui no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, sobre a passagem dos discípulos no caminho de Emaús, que é uma passagem conhecida, mas que também, igual a música fez, nos traz lições sobre a necessidade de escutar a voz de Deus em primeiro lugar. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Bom, aqui já dá para ver uma falta de sincronia entre a expectativa humana e a expectativa divina. Esse contexto foi logo após a ressurreição de Cristo, como eles mesmos disseram no texto, era no dia da ressurreição, e eles estavam entristecidos no caminho, porque um profeta, alguém que havia lhes ensinado coisas, tinha sido assassinado pelas autoridades de Israel. E o mais intrigante aqui é que Jesus falou o tempo todo sobre o seu ministério, sobre o seu plano de salvação, sobre a necessidade de morrer e ressuscitar para que trouxesse redenção a esse povo. E eles ainda estavam esperando um líder militar que pudesse livrar Israel de um contexto bélico, não deles próprios. Então, fica bem claro a discrepância entre a expectativa desses, mas não só deles, como de
da grande maioria dos que andavam com Cristo, com a expectativa divina. Enquanto a expectativa humana ela é uma expectativa efêmera, ela é uma expectativa rasa, é uma expectativa a curto prazo, a expectativa divina ela é uma redenção eterna, ela é uma redenção para todo sempre. E baseado nessa linha de pensamento, é que eu trago a maior reflexão que esse vídeo pode trazer para nossas vidas. Não podemos negligenciar a voz de Deus e dar mais vazão às nossas vozes na nossa vida. Veja, imagina se Deus fosse cumprir somente esse pequeno propósito que todos os cidadãos de Israel almejavam, apenas um livramento bélico. Onde estaríamos nós? Onde estaria toda a humanidade, os gentios, que somos nós, que não somos judeus, mas que fomos alcançados por essa graça? Onde nós estaríamos? É importante entender que a voz de Deus e os planos de Deus, eles são muito superiores aos nossos. E muitas vezes nós caímos nessa tentação de querer viver de acordo com a nossa vida, de acordo com as nossas diretrizes, de acordo com os nossos achismos. Mas Deus nos convida a buscar o entendimento na sua palavra, buscar o entendimento da sua graça, buscar o entendimento de sua salvação. A falta de atenção do que foi dito gerou essa dúvida. Eles muitas vezes estavam junto com Cristo, em todas as vezes que Jesus falou no Sermão do Monte, na multiplicação dos peixes, e Jesus falava sobre a necessidade do Filho do Homem morrer e ressuscitar, para que através dessa ressurreição todos nós vivêssemos junto por ela. E eles, infelizmente, só queriam escutar o que gostariam de escutar. A Bíblia fala que os seus olhos foram cegados, isso é um fato, Deus é soberano, mas Deus também possibilita a abertura de olhos para aqueles que buscam a Ele, que buscam a sua vontade e não a própria vontade. É importante a gente ter isso em mente. Não buscar os nossos desejos, não querer viver a vida de acordo com o que a gente acha. É importante termos opinião, só que também é bem importante sabermos que nossa visão e nossas opiniões elas são bem limitadas. E a gente tem uma preciosidade, que é a palavra de Deus, são as escrituras de Deus, para nos guiar nesse mundo caótico, nesse mundo difícil. Deus abre os olhos daqueles que o pedem para isso. Peça para Deus para você vivenciar a sua vontade e não vivenciar a sua própria vontade, porque a sua própria vontade muitas vezes traz trevas, traz coisas ruins, enquanto a vontade de Deus, ela sempre é a melhor para nós. Afinal de contas, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos proporcionou a vida, e foi Ele que nos desenhou conforme somos hoje. Não caia nessa tentação de escutar somente a sua voz. Enganoso é o coração, quem o conhecerá, diz a palavra de Deus. Coloque os seus ouvidos na voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é a única que pode te direcionar para o melhor caminho possível. Como aconteceu com esses, que ao invés de terem apenas uma libertação nacional, uma libertação patriótica, eles tiveram uma libertação deles próprios. Eles tiveram a libertação da escravidão que eles viviam em suas próprias vidas, em seus próprios desejos, e tiveram em Cristo a liberdade de fazer o melhor possível. E a liberdade só é liberdade se tivermos total foco nas vontades de Deus, não nas nossas próprias. Se formos escravos de nossos desejos, somos escravos. Nós não somos livres. Isso é muito importante saber. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Escute a voz de Deus. Pare um pouco. Às vezes, na dúvida, a gente
a gente acaba colocando os pés pelas mãos, às vezes as angústias trazem desesperos, trazem pensamentos negativos. Respira um pouco, escuta a voz de Deus, ela sempre tem o melhor para você. Esse final de semana eu aprendi algo que me ajudou muito a entender sobre o melhor direcionamento nesse tipo de reflexão, que foi a diferenciação entre crença e fé. Enquanto a crença ela é a certeza que Deus pode fazer tudo o que nós desejamos que Ele faça, a fé é o entendimento que nós temos que fazer a vontade dEle para as nossas vidas. Aí a pergunta que eu te digo é, você tem vivido pela fé ou pela crença? Você tem escutado a sua própria voz ou você tem procurado escutar a voz de Deus? Reflita nisso e eu te aconselho, escute a voz de Deus. Deus pode falar com você através do seu Espírito Santo. Deus pode falar com você através desse tesouro que você tem na sua casa, que são as Escrituras Sagradas. Deus pode te ajudar a te libertar de você mesmo, para que você viva a plena liberdade que só Ele pode proporcionar através de sua cruz e através de sua graça. Fique com Deus, tamo junto, tenha um excelente sábado.